Estamos numa das instituições mais antigas de saúde pública do estado do Rio Grande do Sul. Inaugurado em 1884, o Hospital Psiquiátrico São Pedro é ainda hoje uma instituição que se destaca pela expertise em saúde mental. Te convidamos a conhecer a história do hospital por meio de uma visita ao memorial da instituição. Meu nome é Lia Magalhães e eu vou te conduzir nessa visita. Ao adentrar a instituição, encontramos vários prédios. Concentram as unidades de moradia para os pacientes crônicos remanescentes da época da hospitalização permanente, que estão em processo de desinstitucionalização, e outros prédios onde funcionam os serviços de atendimento aos pacientes agudos. O que mais chama a atenção em toda essa área física são os 6 pavilhões históricos. O primeiro pavilhão foi inaugurado em 1884. O segundo e o terceiro pavilhões foram inaugurados em 1886. O quarto em 1900, o quinto em 1901 e o sexto em 1903. Do lançamento da pedra fundamental de 1879 até a construção do último pavilhão, foram 24 anos de construção. O primeiro prédio está num processo de restauro há muitos anos. O terceiro, quarto, quinto e sexto pavilhões estão desativados. O único que está em funcionamento é o segundo pavilhão, onde está localizado o memorial da instituição. Bem-vindos ao Memorial do Hospital Psiquiátrico São Pedro. O acesso de entrada ao memorial é na parte de trás dos pavilhões históricos. Nós estamos aqui no pátio interno, onde os pacientes ficavam passeando, tomando sol, caminhando ou descansando. Hoje está assim vazio, mas houve épocas em que esse espaço ficava lotado. No final da década de 60 e década de 70, o hospital chegou a ter 5.000 pacientes. Próximo à porta está a imagem de Nossa Senhora de Lourdes e no outro pedestal ficava a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que hoje faz parte do acervo. No saguão de entrada, no térreo, está o lustre que data a inauguração do hospital. Ficava localizado no saguão de entrada do primeiro pavilhão histórico. O lustre foi restaurado em 2013 pela Associação dos Amigos da Memória do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Na escadaria que dá acesso ao primeiro piso, pode-se apreciar as obras do artista plástico Marco Lucaora, que retratou pessoas que ao longo dos anos fizeram do Hospital São Pedro sua moradia. Alguns ainda vivem em unidades de moradia ou nos residenciais terapêuticos. No saguão de entrada da exposição principal, tem um painel com a linha de tempo apresentando os principais acontecimentos de 1874 a 2016.
Em 1873, o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, José Antônio Coelho Júnior, fez uma campanha para a criação do hospício. E em 13 de maio de 1874, a Lei nº 944 da província de São Pedro do Rio Grande do Sul encarregava a Santa Casa de implantar o asilo de alienados na capital. Em 1879, foi comprado por 25 contos de réis o terreno onde seria edificado o hospício da viúva Maria Rita Clara Rabelo. A área era conhecida como Chácara da Saúde. Ficava na Estrada do Mato Grosso, atual Bento Gonçalves, no Arraial do Partenon. No mesmo ano, em 2 de dezembro, aniversário do imperador Dom Pedro II, foi feito o lançamento da pedra fundamental. A ata de lançamento documenta que o presidente da província de São Pedro, Thompson Flores, perante demais autoridades, colocou no alicerce do edifício uma caixa de zinco contendo uma outra caixa de madeira e dentro moedas de cobre, níquel, prata e ouro, e todas as gazetas impressas na capital. O objetivo era perpetuar a memória da construção. Hoje, o Hospital Psiquiátrico São Pedro possui 3,9 hectares do terreno original, com 44 mil metros quadrados de área edificada. Os 6 prédios históricos compõem o conjunto arquitetônico em mais de 12 mil metros quadrados de área construída. Na Sala Princesa Isabel, a obra do artista plástico Marco Lucaora retrata a solenidade de inauguração do Hospício São Pedro. O artista teve a preocupação de ser muito fiel aos acontecimentos do dia 29 de junho de 1884, ilustrando as vestes das autoridades e convidados e a requintada culinária, além do registro da presença dos alienados no evento, trazidos um dia antes da cerimônia. 16 vieram da cadeia e 25 da Santa Casa de Porto Alegre. Dois jornais da época, a Federação e Mercantil, publicaram o grande acontecimento e também fizeram críticas às autoridades pelo perfil opulento da cerimônia naquele lugar. Era o escárnio dos infelizes. O primeiro diretor, Dr. Carlos Lisboa, foi apresentado na cerimônia. Sete meses após a inauguração, em 30 de janeiro de 1885, a princesa imperial Isabel Condessa de visita o hospício percorrendo todas as dependências do primeiro pavilhão, o único construído. Após o jantar dos alienados, abre com sua assinatura o livro de visitantes. O primeiro diretor do Hospício São Pedro, o médico Carlos Lisboa, considerava que a medicina era sintomática e a terapêutica hipotética, quase sempre empírica. Combatiam os sintomas porque os conheciam e se apresentavam, mas não iam à causa porque a ignorava. O tratamento da alienação mental era o tratamento moral. A farmácia era pequena e rudimentar.
partir de 1911, as irmãs da Congregação São José ficam responsáveis pela farmácia e são elas que manipulam as fórmulas, soluções e medicamentos. No início do século XX, começou a chegar no Brasil a psiquiatria Kraepelin. Era totalmente diferente da psiquiatria francesa de Philippe Pinel, Jean-Etienne Esquirol ou Benedict Morel. É mais científica e menos moral. É necessário entender a etiologia da doença para poder combatê-la. A psiquiatria alemã foi trazida para o Brasil pelo médico psiquiatra Juliano Moreira. Na gestão de Dioclésio Pereira, em 1908, o Hospício São Pedro passou a produzir conhecimento. Os médicos do hospício eram médicos da Santa Casa e professores da Faculdade de Medicina da URGS. A disciplina clínica psiquiátrica, depois denominada moléstias nervosas, da Faculdade de Medicina, passou a ser ministrada no São Pedro. Em 1910, chegam ao Hospício São Pedro as irmãs da Congregação Franciscana São José de Chambéry. No ano seguinte, além dos cuidados aos doentes, assumiram a farmácia do hospital. Em 1926, assumiram toda a administração do Hospital São Pedro. Em 1964, já estavam na instituição 87 irmãs dedicando suas vidas aos diversos serviços. Em 1970, desistiram de exercer as chefias. Em 1998, se retiraram definitivamente do hospital. Todas, menos a irmã Paulina Bongiorno, que chegou ao São Pedro com 21 anos. Em 2001, completou 50 anos na instituição. Desde 1910, havia capela no hospital, mas em 28 de junho de 1931 foi inaugurada uma nova capela com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, entre elas o diretor da Faculdade de Medicina da URGS, Dr. Sarmento Leite. O ofício religioso foi celebrado por Dom João Becker. O sino da capela veio da França, oferecido pela Congregação São José de Chambéry. Entre as imagens sacras do hospital está a imagem de São José. Ficava na cozinha do hospital e foi comprada pela irmã Maria Perpétua com valores arrecadados com a venda dos ossos bovinos desossados no hospital. Há também a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que ficava localizado no pátio da Divisão Esquirol, atrás do prédio histórico. Após o café da tarde, a irmã Alfreda conduzia a reza dos rosários e cânticos, acompanhada pelos pacientes. A imagem de São Pedro ficava no hall de entrada do saguão do primeiro pavilhão. A exposição História do Hospital São Pedro, contada por Jacinto Godoy, é baseada no livro do médico Psiquiatria no Rio Grande do Sul, de 1955. Dr. Jacinto foi o que mais tempo permaneceu na direção, durante 20 anos, em 2 gestões, sendo responsável pela maior remodelação da instituição, tanto estrutural como técnica, que teve início em 1926. Dr. Jacinto cria novas papeletas, como eram chamados os prontuários. Estabelece também o plantão de 24 horas com registros da história clínica e hospitalar do doente. Cria o setor de arquivo e estatística. Ele se preocupou em formar uma biblioteca especializada no Hospital Psiquiátrico São Pedro a partir de 1926. Ele trouxe 2 grandes coleções que ele conseguiu com os livreiros de Paris. Para falar melhor sobre essas coleções de periódicos, a bibliotecária, coordenadora das bibliotecas do Memorial, vai dar maiores explicações.
o periódico Revue Neurologique. Foi publicado o primeiro número em 1893, estes periódicos aqui, e até 1932. É um periódico especializado em neurologia e psiquiatria. Em 1899, ele foi adotado pela Sociedade Francesa de Neurologia como sua publicação oficial. A Biblioteca Juliano Moreira possui em sua coleção de periódicos os números dos anos de 1893 até 1932. Dr. Jacinto Godoy criou em 1939 a Escola Profissional de Enfermagem. O curso tinha duração de 2 anos e funcionou por 14 anos, diplomando 191 enfermeiros. Em 1938, com as novas práticas psiquiátricas introduzidas, é aberto concurso público para médicos. São aprovados Ciro Martins, Mário Martins, Victor de Brito Velho e Luiz Ciula. Remodelações importantes se destacam, como a farmácia e o laboratório. O médico foi o grande defensor da profilaxia mental. Dizia que se devia prestar socorro aos feridos da inteligência como se prestam socorros aos feridos do corpo, proteger o cérebro como se protege os pulmões, impedir os frágeis de cair na loucura como se previnem por meio de barreiras, de muros ou tabuletas, as quedas nos rios e nos abismos. Em 1927, houve melhoramentos no serviço médico cirúrgico que funcionava no 5º pavilhão. A reforma foi feita obedecendo os mais modernos preceitos hospitalares. O jornal Correio do Povo, de julho de 1929, noticiou que o serviço médico cirúrgico foi a mais completa e perfeita instalação existente no estado. Na sala de atendimentos, cenas do filme Assistência a Psicopatas do Estado do Rio Grande do Sul, de 1929, da Viana Filmes do Rio de Janeiro, apresentam uma cirurgia de apendicite feita em 20 minutos. Na sala estão também expostos os instrumentos cirúrgicos, que, segundo o noticiado no mesmo jornal, registra que o instrumental cirúrgico completo foi adquirido na França e Alemanha por 80 contos de réis.
No local estão também expostos equipamentos de laboratórios, microscópios, de esterilização, de odontologia e de oftalmologia, além do relatório dos atendimentos gerais realizados em 1957. O maior problema enfrentado pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro até meados do século XXI foi a superlotação. O primeiro diretor, Dr. Carlos Lisboa, já usava a palavra superlotação em seu relatório nos primeiros 6 meses de gestão. Neste período, a população já havia dobrado. Na gestão de Jacinto Godoy, em 1927, já haviam 386 pacientes excedentes. 10 anos depois, o médico se pronuncia afirmando que o hospital estava superlotado e materialmente impossibilitado de receber novos doentes, afirmando que o hospital tinha população 5 vezes maior que sua capacidade. Eram 1.250 pacientes a mais. Declara: o Hospital São Pedro é o que se pode chamar, com justiça, mãe de todos. Não somente acolhe os doentes mentais de toda a espécie, como doentes que não são mentais e pessoas nem mesmo doentes. Serve inclusive como asilo de velhos, inválidos e indigentes. Apesar dos 4 regulamentos que existiram no hospital, de 1884, de 1892, 1903 e 1925, apresentar nos primeiros artigos dos primeiros capítulos que a instituição tinha por finalidade asilar e tratar doentes das faculdades mentais, o hospital se tornou refém dos padrões sociais que estimularam o asilamento para qualquer comportamento considerado fora dos padrões normais. A solicitação para internação poderia ser de autoridades, padres, cônjuges e pais. Nas justificativas registradas nos livros de admissão, por muitos daqueles que conduziam os considerados alienados, se referem a decepções amorosas, por traições, abandonos, rebeldia infantil e juvenil, falta de libido em mulheres mais velhas, a masturbação e muitas outras situações que hoje seriam consideradas comuns. O problema do abandono na instituição se agravava, fazendo a população aumentar ano a ano. Ao adentrarem a instituição, os pacientes deixavam seus pertences que seriam entregues na alta hospitalar. No Hospital São Pedro, havia hospitalização de crianças e adolescentes e também eram realizados partos conforme os registros do Departamento Estadual de Saúde e Estatística. Em 1944 foi introduzido no São Pedro a psicocirurgia ou lobotomia. Em 1943 foi efetuado o primeiro tratamento de eletroconvulsoterapia pelo Dr. José Barros Falcão. Os aparelhos de ECT eram fabricados no São Pedro pelo engenheiro Olmiro Ilgen Fritz e supervisionado pelo médico Álvaro Murilo da Silveira. Em
1947 começou a ser utilizada experimentalmente a penicilina. Em paralelo, era adotada a malarioterapia. Consideravam que as doenças infecto-contagiosas eram de benefício para certas psicoses. Na década seguinte, de 50, é a década milagrosa, com a introdução de antipsicóticos, ansiolíticos e antidepressivos. A população do São Pedro, apesar das evoluções no tratamento, não diminuiu, porque os pacientes eram abandonados por seus familiares. Em 1945 foi comprado o primeiro aparelho de eletroencefalografia, sendo o serviço realizado pelos médicos Dionélio Machado e Ernesto Laporte. Todos os hospitais públicos e particulares enviavam seus pacientes para fazerem os exames no São Pedro. A profilaxia sempre fez parte das terapêuticas do São Pedro. Já na época de sua inauguração, uma sala de ginástica fazia parte de sua estrutura com equipamentos importados. As irmãs realizavam artesanatos diversos, inclusive a confecção de rosários com sementes chamadas Lágrimas de Nossa Senhora. Ao longo dos anos, essa prática ganhou força, levando os internos a realizarem atividades com formação qualificada. Importante também eram os momentos prazerosos que a praxiterapia proporcionou e proporciona aos pacientes do Hospital São Pedro. O Hospital Psiquiátrico São Pedro sempre teve biblioteca em sua estrutura. Dr. Carlos Lisboa criou uma biblioteca em 1884 que era cuidada pelos próprios pacientes. Nos primeiros 6 meses da instituição já haviam 250 obras. Hoje, o Memorial do Hospital tem 2 bibliotecas. A Biblioteca Histórica Juliano Moreira, onde concentra livros técnicos com a literatura médica especializada principalmente em psiquiatria e psicanálise, em sua maioria obras vindas da França. Há também a Biblioteca Dionélio Machado, com literatura de ficção, onde está sendo organizado espaço de leitura para servidores e pacientes. Na estrutura do memorial
Temos ainda a exposição de equipamentos usados em diversos serviços do hospital. No térreo também está localizado o Centro de Documentação e Pesquisa, centralizando os documentos, e sala de pesquisa, que serve para pesquisas acadêmicas. E aqui encerra a nossa visita. Eu agradeço pela sua visita aqui no Memorial e eu espero vocês em uma outra oportunidade.